segue líder isolado e invicto dentro do Mineirão. Com 2 gols de Gabigol, a Raposa goleou o Juventude por 4-0. No Recife, o Botafogo afundou ainda mais o Sport na lanterna do Brasileirão. Em Salvador, o Vitória surpreendeu ao bater o Bragantino por 1-0 e deixar o Z4. Nessa, quem se deu mal foi o Santos. Mesmo com o Neymar em campo, o Peixe perdeu por 3-0 para o Mirassol, longe da Vila. No Castelão, Fortaleza e Bahia ficaram no 1-1, mesmo placar de Vasco e Grêmio. No Sul, Alan Patrick garantiu os 3 pontos para o Inter sobre o Ceará. No Rio, Pedro deu a volta por cima ao marcar o único gol para o rubro-negro no Fla-Flu. Já no Morumbi, a estrela do São Paulino, Luciano, brilhou contra o Corinthians com 2 gols. E o Palmeiras ganhou pela primeira vez no Allianz Parque neste Brasileirão. O Verdão derrotou o Atlético por 3-2 com Hulk de pé calibrado e Abel Ferreira dando detalhes sobre o que falta para renovar o contrato com o Verdão. E só falta uma cláusula para eu assinar com o Palmeiras, só falta uma cláusula no contrato. Só uma. É se não ganhar títulos, posso ir embora. É a única que falta. Se não ganhar, posso ir embora. É a única cláusula que falta no meu contrato que a Leila não quer meter. Acho que foi Fortaleza, Inter, Palmeiras, Flamengo, tiveram na liderança do campeonato e agora está o Cruzeiro. Mas eles não vão ser os 5 campeões. No campeonato brasileiro só há um campeão, não é? Por isso tem o significado disso é pouco. O Fluminense foi o último clube que saiu do Mundial. Todos os clubes que ficaram no Brasil tiveram férias. Fizeram uma pré-temporada. Estão descansados. A gente vem no tiroteio. O assunto do Pedro, eu já falei na outra coletiva, vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. E mais importante de tudo, os 3 pontos, né, que nos faz dar um salto na tabela, visando essa recuperação do campeonato. Quando falta energia para marcação, quando falta energia para combate, para encurtar, para diminuir espaço, para tirar a condição da equipe adversária girar a bola, você vai sofrer sempre. É claro que eu sou atacante, o Diniz me trouxe para cá, eu joguei de atacante. Mas é como eu falei, cara, se o treinador falar assim, Luciano, você tem que jogar de zagueiro, eu vou fazer o quê? Eu vou falar que não. Luciano! Ele é mortal contra o Corinthians, Luciano! Só deu Luciano, hein? Que amasso do São Paulo para cima do Corinthians. Eu quero dar bom dia e já pedir explicações para Ronaldo Giovanelli. O que aconteceu? Bom dia, menina, seus cavalos. E todo mundo preocupado com o Memphis. Eu tô ficando louco. Todo mundo preocupado com o Memphis. E o Félix Torres. E o Kaká. E o Ramalho. E vocês preocupados com o Memphis. O Memphis joga bola, gente. Só avisar vocês, o Memphis joga bola. Os demais, eu não sei o que eles estão fazendo lá. E faz tempo, hein? Agora, foi um amasso. Foi um amasso. O time do Corinthians é um time ruim, velho. O Dorival, hein? Quarta-feira acho que cai. Cai. Se continuar assim, cai. Mas a culpa é dele? A culpa é dele. Porque, vamos ver, o Crespo chegou 3 jogos, já mudou o time. Os caras com vontade. E o Dorival pedindo por favor. Por favor. Que engraçado, o Crespo foi criticado porque perdeu pro Flamengo, porque empatou com o Bragantino, mas virou gênio porque ganhou o clássico. Eu gostei que ele ganhou do Inter. Meteu uma goleada no Inter. Isso eu gostei do Dorival. Dorival ganhou do Inter. Mas o Inter, peraí, eu não sabia. 6-2, foi lindo. Eu só quero te fazer uma pergunta. O Inter é primeiro, é segundo, é terceiro, é quarto, é quinto, é sexto, é sétimo, é oitavo no campeonato? Com esses 4 gols, o Yuri virou artilheiro, né? Isso é legal. E tá fora. O artilheiro Yuri, é Caio Jorge. Yuri. Quem volta? Yuri! O cara que você acabou com a carreira e que parou de seguir você no Instagram. O Ciclone foi campeão paulista em cima dos porquinhos. Eu falei dele aqui. Que isso? Olha, as suas feridas são suas, não são minhas. Eu estou feliz. Então deixa que eu ganhei, eu subi pra 12ª colocação. Não é boa, mas se acabasse o campeonato assim, eu até que estaria feliz. Hoje a loira tá impossível. A Lampa, obrigada, Lampa. Bom,
É o seguinte, deixa eu apresentar o Cicinho, que parece que o Ronaldo ganhou o clássico. Quem ganhou o clássico foi Cicinho, o São Paulo. Cicinho! Parabéns, bom dia! Bom dia, Renata, bom dia, amiguinhos. O mais lindo é ver o Ronaldo tentando explicar o inexplicável. Entenda bem, foi taca-taca. Faltou só uma taca, mas que show do São Paulo. Até que enfim, o torcedor são paulino ficou, né, na verdade, tranquilo com a boa apresentação do São Paulo. Tava na hora do São Paulo vencer e convencer. E nada melhor do que usar quem? Aqueles que nós somos acostumados a tá em crise, humilhar. Tá em crise, chama o Corinthians? Tá em crise, chama o Corinthians! Sendo zoado pelos dois e por mim também de leve. Edu Dracena, fora tudo isso, o Palmeiras teve um jogo movimentado com o Atlético, venceu a primeira dentro do Allianz Parque neste Brasileirão, tinha vencido na Arena Barueri. O Cruzeiro é líder do campeonato. Cruzeiro joga com quem na próxima rodada? Corinthians. O Cruzeiro não está em crise, mas vai pegar o Corinthians em crise. Então, com certeza. E aí só o Santos é que te deixou na mão, não conseguiu vencer o Mirassol, hein? Verdade, Renato. Bom dia a todos, bom dia, meus amigos. É o que eu falei antes, né? O campeonato do Santos não é contra Flamengo, Palmeiras, Red Bull, esses times que estão lá na frente. É contra os times que estão do meio para baixo. Então o Santos realmente não fez uma boa apresentação, mas a gente sabe que o campeonato é muito longo. E o Palmeiras conseguiu a vitória que todos aqui queriam, em casa, que não ganha em casa, foi lá, ganhando de 3-2 do Galo. E daqui a pouquinho tudo da Série A aqui no programa. Ai, que segunda-feira! Com Abel Ferreira, dando declarações sobre a vitória do Palmeiras, renovação de contrato e muito mais. O Verdão venceu por 3-2 o Atlético. Bom jogo, hein? Na sequência, tudo da Série A aqui. Contra tudo e contra todos. O futebol é tão mágico que este jogo podia ter acabado 3-3, não é? E depois iam dizer, péssimo jogo e não sei o quê, mas o futebol é assim. Eu, na minha opinião, dos melhores jogos que fizemos em casa este ano, quer com bola, pela dinâmica, e sabíamos que o nosso adversário fazia um encaixe com marcação e uma sobra, e nós tivemos muita dinâmica, criámos dinâmicas novas, essa também é a minha função. Sempre que nós conseguirmos antecipar uma compra para prever uma venda, é ótimo. Como foi o caso do Lucas Evangelista. Nós sabíamos internamente, eu sabia, a Lela sabia, e o Barros sabia, Correios ia sair. Vamos à procura, se conseguirmos de uma reposição, dentro daquilo que são os nossos padrões. Se vier, tudo bem, se não vier, vamos arranjar solução internamente. Sou uma pessoa simples, que chegou até onde chegou e conseguiu o que consegui com muito esforço, com muita dedicação, contra tudo e contra todos. Por isso as pessoas dizem, como é que tu consegues estar no Brasil esse tempo todo? Não é só porque eu sou bonito. Não podem ter a certeza que não é porque eu sou bonito. Porque muitos treinadores vieram para aqui, também eram bonitos e foram-se embora. Eu estou aqui acima de tudo porque ganhei, juntamente com os meus jogadores. E só falta uma cláusula para eu assinar com o Palmeiras, só falta uma cláusula no contrato. Só uma. É se não ganhar títulos, posso ir embora. É a única que falta. Se não ganhar, posso ir embora. É a única cláusula que falta no meu contrato que a Lela não quer meter. Se não ganhar títulos, eu vou-me embora. Tenho um contrato de 2 anos para assinar desde janeiro. Só que já disse várias vezes, eu quero estar aqui se for para ganhar títulos e se vir esta vontade nos meus jogadores. E para assinar é muito fácil. Uma cláusulazinha, se não ganhar títulos, posso ir embora. Vamos. Muito fácil assinar comigo. Desde janeiro que tenho um contrato ao meu lado para assinar. 2 anos de contrato, até 2027. Cada vitória eu comemoro a exaustão, sem limites, porque a gente não sabe quando vai acontecer a próxima, não é? Então, a tabela do Campeonato Brasileiro aqui está. Olha só, lembrando que apenas 5 equipes têm 15 jogos completos.
O líder Cruzeiro é uma delas, o Bragantino outra, o Corinthians, o São Paulo e o Vitória. O resto, tá todo mundo devendo jogos, então a tabela está um pouco bagunçada neste momento. Fato é que o Cruzeiro está na ponta da tabela, 33 pontos, goleou o Juventude, que faz uma campanha muito ruim, é o 18º colocado. O Flamengo se deu bem graças a Pedro no Fla-Flu. O Bragantino vacilou, tropeçou diante do Vitória de Fábio Carille. O Palmeiras fez um jogaço com o Atlético, levou a melhor, venceu no Allianz Parque. O Botafogo até demorou, mas o Cuiabano fez 1-0 para cima do Lanterna Esporte, que, olha, faz a pior campanha até o momento na era dos pontos corridos. Realmente muito mal ali na Lanterna. O Bahia fez um jogaço com o Fortaleza. Na minha opinião, até foi melhor no segundo tempo. E tem um lance bem reclamado pelo Bahia. O Wilton Pereira Sampaio era o árbitro. O Mirassol surpreendeu outra vez, venceu o Santos por 3-0. Já o Fluminense lastima, se lamenta pela perda do Arias e principalmente a perda do Clássico. O Corinthians, quando enfrentou o São Paulo, perdeu. O São Paulo venceu esse Clássico, o Luciano foi o cara. O Ceará enfrentou o Internacional e aí no Beira-Rio acabou perdendo por 1-0. O Grêmio jogou no Rio de Janeiro com o Vasco e acabou ficando no empate. E assim temos a nossa tabela definida até essa 15ª rodada. Destaques daqui a pouquinho. Vamos começar pelo líder? Edu Dracena. O time tá impossível. 2 gols do Gabigol. Caio Jorge não foi às redes, mas participou muito da partida. E o Cruzeiro está muito bem. Leonardo Jardim revolucionou o futebol da equipe mineira. Segue o líder. Segue o líder. É mais uma vitória para o líder na Fortaleza Celeste. O torcedor está empolgado e com razão. Só que para o time é jogo a jogo. Ninguém é campeão na 15ª rodada, falta muito campeonato ainda. O Cruzeiro poupou algumas estrelas, como Matheus Pereira e Lucas Silva, mas o artilheiro do Brasileirão estava pronto para brilhar, de um jeito diferente. Com essa tentativa de voleio, Caio Jorge foi de goleador a garçom. Assistência para Christian ir às redes. Cagliari tentou diminuir para o Juventude na volta do segundo tempo, mas a tarde era do KJ. Ganhou na corrida e cruzou rasteiro na medida para Gabigol ampliar o placar. 8 minutinhos depois, Caio foi derrubado na área, com um pisão no calcanhar. Pênalti para Gabigol e muito bem batido. O gol de número 117 no Brasileirão para o camisa 9. Gol que o colocou no top 10 da história da competição, ultrapassando Luiz Fabiano. Feliz também pela idade, né? 28 anos ainda. Eu espero mesmo subir. E ainda tinha tempo para mais. Eduardo fechou a conta. 4-0 para o Cruzeiro. E o Juventude, infelizmente, já tomou algumas goleadas em momentos anteriores. A gente vai ter que reagir diferente a partir desse comportamento. Sofrer gol e manter-se equilibrado. Continuar jogando o jogo dentro da nossa estratégia. No final da partida, os gritos de que o campeão voltou foram entoados aqui nas arquibancadas do Estádio Mineirão. O Cruzeiro é o líder do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos somados. E vive uma sequência invicta de 15 partidas. No entanto, o elenco prefere manter os pés no chão e deixar qualquer tipo de festa somente para o fim do ano. Acho que foi Fortaleza, Inter, Palmeiras, Flamengo, tiveram na liderança do campeonato e agora está o Cruzeiro. Mas eles não vão ser os 5 campeões. No Campeonato Brasileiro só há um campeão. O próximo compromisso do time celeste é na quarta-feira contra o Corinthians. E o melhor em campo quer voltar para o campo. Nunca tive problema em ficar no banco. Se eu tô feliz? Claro que não, eu quero jogar mais. E a gente tem várias conversas, eu e o Mister, né, sobre isso, que eu preciso realmente de minutos, ele sabe disso, é uma coisa clara. E realmente, quando eu tenho tido oportunidades contra o Vila Nova, contra o Fortaleza, hoje eu tenho ido muito bem. Que bom, né? Saiu como titular, fazendo gols, é um jogador importante e nitidamente ele recobrou espaço e a confiança, Edu.
E retomou também a qualidade técnica dele. Você vê que ele está jogando hoje num lugar diferente do que ele era acostumado a jogar, Renato. Vindo de trás, deixando o Caio Jorge como centralizado e ele vindo de trás armando a equipe. Então você vê hoje a energia que está tendo a torcida com o time, com a diretoria, e isso reflete o que o Cruzeiro está representando. Então a confiança está muito grande e não está sendo por acaso o Cruzeiro sendo líder. Está sendo líder porque está merecendo, está jogando bem, está com confiança e os jogadores entenderam a maneira como o Leonardo Jardim gosta de trabalhar. Os jogadores totalmente comprometidos com o que ele coloca no dia a dia e no jogo as coisas tendem a acontecer como aconteceu nessa goleada aí contra o Juventude. Cicinho, agora é para valer. Por mais que o Leonardo Jardim não queira falar em favoritismo, que está disputando, mas é um dos favoritos neste momento a ganhar o Campeonato Brasileiro, não apenas pela pontuação, mas pelo futebol apresentado. Realmente, Renata, ele deu entrevista falando que não viu o Cruzeiro, né, lutando pela Libertadores. Esse discurso, sem sombra de dúvida, tem que ser mudado pelo que o Cruzeiro vem apresentando, o futebol bonito que vem jogando. Ontem o Cruzeiro acabou entrando não com um time 100% titular e mesmo assim acabou mantendo o mesmo nível de jogo. Depois entraram aí os considerados titulares, né? E o ritmo continuou. Então é um elenco muito forte. Esse discurso com certeza tem que ser mudado, porque o Cruzeiro é sim um dos favoritos ao título. Ronaldo, acompanhando essa partida, quais as possibilidades do Corinthians deter, segurar, impedir esse bom futebol do Cruzeiro? Jogo é jogado, né? Lambaria pescado. Quem diria que o São Paulo jogaria a vida contra o Corinthians e depois comemorasse como se fosse um título? Futebol tem dessas, menino. Agora, na quarta-feira é o encontro do maior de Minas com o maior do mundo. Esse é o encontro. Essa que vai ser a parada. E o maior do mundo não é o Chelsea. Oxi. Pra você, né? Agora, pra mim, é o Corinthians. Tem mais uma queda na quarta, hein? Eu acho que o Dorival não aguenta. Não aguenta. Seguinte, deixa eu me posicionar aqui. O Cruzeiro está fazendo uma campanha muito digna, muito interessante, com goleadas, bateu equipes muito fortes já no campeonato. Olha, entrou nessa briga. Entrou e, como o Gabriel falou, é cedo ainda falar que pode ser campeão, mas eu tenho certeza que o Cruzeiro vai brigar entre os três ali, com o Palmeiras, com o Flamengo. Esses times assim vão estar brigando pela competição, porque são times que estão mostrando ao longo da temporada que tem condições sim de chegar até o final. YouTube, canal Jogo Aberto, lá o Mirassol fez 3-0 para cima do Santos com o Neymar em campo, hein? E outra coisa, teve Stock Car, etapa do Velocitar, a escuderia Bandeiras mandou ver, hein? Olha lá! Para vencer o time que está invicto em casa, o Santos decidiu mudar. Começou o jogo com Igor Vinícius entre os titulares e Neymar como atacante. Mas quem assustou primeiro foi o Leão. Negueba faz boa jogada e cruza na medida. Lucas Ramon obriga Brazão a fazer uma defesa espetacular. E para quem esperava o Neymar como nome do primeiro tempo, se decepcionou. O destaque foi do Peixe, mas o nome foi outro, Gabriel Brazão. E para o segundo tempo, o Mirassol se manteve na invencibilidade jogando em casa. Ramon invade a área, fica cara a cara com o Brazão e o goleiro salva o Peixe mais uma vez. Aos 23 do segundo tempo, banho de água fria no Peixe. Danielzinho cobre escanteio e Chico Costa abre o placar. Mirassol 1-0. 4 minutos depois, Carlos Eduardo cruza e acha Reinaldo sozinho. 2-0. O sétimo dele na competição. A torcida do Mirassol provoca Neymar, que responde, mostra o símbolo do Santos e faz gestos como se chamasse o time da casa de pequeno. O Neymar mesmo abaixa um pouquinho, como os outros atletas também, ainda fez algumas situações importantes no jogo, né? Criou algumas situações importantes, uma bola parada, uma jogada trabalhada por dentro, deixou alguns jogadores em condições também, como é a característica dele hoje, fazendo uma função um pouco diferente do que fez contra o Botafogo, né? Voltando um pouquinho mais para a gente poder trabalhar e usar um pouquinho mais as infiltrações do lado, mas não conseguimos. E tinha mais. Aos 46 minutos, Christian recebe
e manda no ângulo. Mirassol 3-0. Antes do apito final, João Victor acerta Neymar e acaba expulso. O Mirassol segue invicto no Brasileirão, jogando em casa. A gente precisa ter o pé muito no chão, porque a soberba ela vem antes da queda. Então a gente começa a ficar muito orgulhoso, começa a se achar muito bom, a gente tropeça aí. Você ligou para o Cicinho, mas no momento eu não posso atender. Você ligou para o Cicinho, deixa recado que eu retorno pra você. Você ligou para o Cicinho. Mas tá comemorando igual o time dele lá depois do jogo. Pô, tem que comemorar mesmo. É bom ganhar do Corinthians. Acho que é. Tem que comemorar mesmo. A Paulista tava cheia no sábado à noite. Bonito. É isso aí, menino. Tem que ir mesmo. Eu só vou dizer uma coisa. Dias alegres, a gente reúne tanta gente. O assunto... Clássico paulista. Olha, o São Paulo fez 2-0 pra cima do Corinthians diante do seu torcedor. Luciano inspirado. E a gente conta essa história agora. O tricolor, eu te amo demais. A Crespo no Morumbi com quase 48 mil torcedores. Sensação inédita. Na pandemia, ele não viveu isso. Sonhei muitas vezes. Os atletas me regalaram, me presentearam. A Dorival Júnior avaia no reencontro e esse não seria problema único. Eu tenho que entender a condição do torcedor. Ao tricolor, a dureza da dura fase, perdeu o Enzo Dias ainda no vestiário por problemas estomacais. E veio o Wendel, parecia prejuízo. Perdeu o Oscar depois dessa dividida com Martínez. Aos 9 minutos, ainda tentou mais um pouco, mas caiu. Fraturou 3 vértebras, até 2 meses de fora. Aí, prejuízo para a sequência. Alisson veio para o lugar dele. A primeira do Corinthians teve assistência de Memphis, conclusão de Romero. Rafael defendeu. Um tapa não dói, mas pode salvar. Marcos Antônio foi invadindo a área e tentou baixar o Luciano. Tinha Hugo Souza no meio do caminho. André Silva, a assistência. Luciano, o oportunismo em cima de Kaká. Cruzado, São Paulo 1-0. Luciano! Ele é mortal contra o Corinthians, Luciano! O que é bom pode melhorar. Olha essa bola de Wendel em Félix Torres, improvisado na lateral, com o Mateuzinho suspenso. Ele bateu forte e o faro do artilheiro, Luciano, de novo. O São Paulo faz o segundo gol no jogo, o segundo de Luciano. É claro que eu sou atacante, o Diniz me trouxe pra cá, eu joguei de atacante. Mas como eu falei, cara, se o treinador falar assim, Luciano, você tem que jogar de zagueiro, eu vou fazer o quê? Eu vou falar que não. Dorival pontual, mas aí é derrapagem. Memphis nem voltou mais para ficar no banco, para apoiar o time. E Dorival Júnior... Ou exclusivamente técnica, apenas isso. Qualquer um pode entrar ou sair dentro de uma equipe, independente de nome. Segundo tempo, caiu o ritmo, cansaço talvez. E milagre, sim, tivemos, de Rafael nesse lance do Ranieri. O caso Memphis Depay ainda vai dar muito o que falar. E segue o tabu. 2 anos e meio que o Corinthians não derrota o São Paulo jogando no Morumbi. Para o tricolor paulista, um alívio depois de 5 partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. Eram 4 derrotas e 1 empate. 3 pontos fundamentais, por ser um clássico, para interromper essa sequência ruim, para se afastar da zona do rebaixamento. O São Paulo deve jogar assim, sempre. Contra todos, não somente o clássico. Então, o caminho é esse aí. Aí. Vamos por este caminho. Um no caminho, outro derrapando pelo caminho. Quando falta energia para marcação, quando falta energia para combate, para encurtar, para diminuir espaço, para tirar a condição da equipe adversária girar a bola, você vai sofrer sempre, em qualquer equipe. Bom, sim, vamos começar com o lado vencedor da história. O São Paulo fez um jogo muito acima do que vinha apresentando
E para alguns torcedores que eu conversei, a melhor atuação até esse jogo tinha sido justamente a vitória sobre o Corinthians no Campeonato Paulista no começo do ano. E agora o São Paulo repete um jogo em que ele foi muito melhor, dominante, teve problemas e superou os problemas. E o Luciano estava inspirado. Não, o Luciano inspirado e no lugar certo, né? No lugar certo, que é onde o torcedor são paulino e que todos, né? Que os treinadores, quando optam por esse posicionamento dele, ele corresponde que é perto do gol. O Luciano não é um armador, o Luciano é um finalizador. Então o Crespo, conhecedor disso, já trabalhou com ele, sabe onde colocar e ele foi feliz ali, estando no lugar certo. E vale ressaltar também essa questão da postura do São Paulo frente a esse clássico. O que o torcedor quer ver é exatamente isso, em todos os jogos, essa concentração. Contra o Red Bull Bragantino começou dessa maneira, depois acabou se desligando, enquanto o Corinthians manteve, né, os 90 minutos. E vale ressaltar o Wendel, que finalmente estreou pelo São Paulo, né, fez uma excelente partida. Os jogadores ali, o Crespo, dá para ver que ele está com os jogadores tudo assim nas mãos, porque os jogadores que entraram do banco de reserva conseguiram manter o ritmo, e isso é bacana. E pegou o Corinthians, que não quis jogar também. Então o São Paulo fez prevalecer a força, a vontade e com todo o mérito. Poderia ter ganho demais se tivesse dado o pênalti ali, porque foi pênalti no Oscar. Só uma pessoa que não quer apitar, que não dá, porque foi pênalti, claro. Mas valeu a vitória, porque também pra gente é normal ganhar do Corinthians. Isso Pela comemoração. Tá em crise, chama o Corinthians? Tá em crise, chama o Corinthians. É o nosso desafogo. Provavelmente o São Paulo não reclamou desse pênalti e eu até esperava que eles fossem veementes nisso, porque ganhou. Aí ninguém se preocupa que não marcaram um pênalti. O Ronaldão abriu o programa dizendo que foi um massacre. Foi. O Corinthians não jogou. E o Corinthians tem um grande defeito no seu setor defensivo. Que buraco que deixou aí. O espaço que estava dando para os jogadores. E o Félix Torres, ele não é jogador para o Corinthians. Ele é um jogador para a seleção equatoriana. Aí ele tem que ir para lá. O Dorival está tentando até na lateral, mas você vê que na lateral ele complica o time também. Então, tem coisas que não adianta você ficar olhando só para o Memphis. Ah, o Garro não jogou. Ah, o Memphis não jogou, mas eles jogam. Eles, quando são bem acionados, no segundo tempo, o Garro foi o melhor em campo do lado do Corinthians. Mas você vai ficar passando pano no Memphis ainda? Não, não é passando pano. Eu falei antes, se o Memphis jogasse, o São Paulo ganharia. O Corinthians é um time competitivo sem o Memphis, e com o Memphis é um time que joga pra ele. Tá, a sua opinião ela é válida, e eu vou até ouvir. Mas a verdade é que o problema do Corinthians não é o Memphis. Ah, a sua não vale. O problema, não, eu falo você da falar sua. do Memphis, você acha que o Dorival se precipitou, Rona, porque ele tira o Memphis para colocar um jogador muito jovem, o Guinegão? Para mim, esse foi o problema. Quando você tem um cara do nível do Memphis, você tira ele de campo, você acabou com a responsabilidade dele. Você zerou ele do jogo. Você tem que deixar ele lá. Porque ele tem que sofrer junto com os companheiros. Porque a primeira coisa, Dorival, ele ganha mais que todo mundo. Segunda, é o cara que sabe jogar nesse time. Querendo ou não, ele estava andando, eu também vi que ele estava andando no primeiro tempo. Você poderia tirar qualquer um do time. Mas o pessoal que carrega o Mas a única chance do Corinthians foi uma enfiada dele pro Romero. Então, o Romero carimbou, sentou na cara do Rafael ainda. Era só levantar a cabeça e tirar. O Dorival tirou ele, no primeiro tempo estava 2-0 São Paulo. No segundo tempo, ninguém fez gol. O São Paulo não fez gol. Pelo menos na marcação melhorou um pouco. O São Paulo teve a oportunidade no final de fazer o terceiro. O Corinthians não ia fazer o primeiro. Mas o São Paulo teve a oportunidade de fazer o terceiro gol. Mas teve aquela defesaça do Ranieri lá com o Rafael. Foi. E aí teve o quê depois? Teve um time que corria junto, que marcava junto. Então fez a diferença porque o Dorival também tirou o Memphis. Ele tem que ficar. É o cara diferenciado. Agora, quem tem que sair é o que ele fez. Ele tirou colocou o Maná. Tudo bem que ele tirou o Félix e colocou o Maná. Continuou 0-0. Ali continuou 0-0. Mas ele tem que mexer no setor onde não corresponde. Tem pessoas ali no Corinthians que eles estavam andando, eles não jogam bola. Eles não chegaram nessa fase de jogar bola ainda. E o Memphis olha para os caras e desanima. Ele está desanimado. Ele e o Gal. Primeiro tempo eles andaram em campo. E o São Paulo, parabéns pro São Paulo, Cicinho. Você precisa aprender a não reclamar do Mateuzinho. Quem? É pra você aprender a não reclamar do Mateuzinho. Se o Mateuzinho não joga, aí, ó. Tá. Vai ficar reclamando. Nada melhor que um dia após o outro. Funciona assim aqui. Ô, Edu, agora tem esse lance do Oscar, uma contusão séria, provavelmente 2 meses afastado do São Paulo. Já tem um prognóstico aí, tudo. Ele mesmo já se manifestou. E muita gente achando que foi pênalti, porque cama de gato, quando ela acontece, geralmente é falta, e falta dentro da área é pênalti. Sim, Renato, e você pega aí, ele estava no ar já, o Oscar, e aí tem o contato, então pênalti claríssimo.
Né? O São Paulo que falou, você bem disse, o São Paulo não reclamou porque ganhou de 2-0. Se não tivesse ganho, estaria reclamando até agora esse pênalti aí. Então, para mim, pênalti claríssimo que o árbitro equivocadamente não marcou. Cicinho, você concorda com o Edu? Já falou que daria esse pênalti, sim, né? E você, Ronaldo? Aí ombro, nada. Ombro onde? Ombro, louco. Onde que é ombro? Foi na cintura do... Isso é o que mais acontece dentro da área. Foi na cintura do Onde tem ombro ali? Ombro a ombro aqui, ó. E o Renato tá certinho. Nada, segue. Tanto é que o VAR não chamou o E VAR. olha que ele conhece, ele entende desse assunto ombro mais que muita gente, mas nesse caso... Dentro da área você tem que ficar esperto. Agora, o VAR chamou... Não chamou, né? Isso, Então pênalti não foi nada. claríssimo. Toca. Pênalti. E tem um lance também do Bidon, que eu quero mostrar, reclamado. O Bidon. O Bidon jogou? Uma mão, Vamos mostrar aí. Vamos ver se a gente tem uma imagem mais próxima pra poder aí, ó. Ih, rapaz, era 4-0. Rapaz, era pra ter sido 4. Aquela imagem é melhor. Aí, ó, agora, vamos ver. Ó. Olha lá, a bola ia no pé do Arboleda e ele parou com a mão. E nesse jogo eu fiquei com dó desse menino, que ele não sabe o que ele estava fazendo lá. Mas quem tá errado é quem colocou ele, né? Bidon é um vender bom o menino jogador. e sacrifica o menino. Mas não jogou nada. Ronaldo, é o que o Dorival tem. Então é questão do elenco do Corinthians. Porque você pega os jogadores que o Dorival tem, são esses. Você entendeu? Então não tem o que fazer. Mas esse Bidon é bom de bola. Não tem dúvida. Então, não tem o que fazer. Quem tem que escalar é ele. Mas Bidon, ele é bom. Mas você daria esse pênalti? Você acha que foi pênalti aí? Mas foi muito pênalti aí. Olha lá, ele pega com a mão, ele segura a bola. Vixe, e merecia ser expulso também. Eita! É pra ter sido 4. Aí isso não, 4 não. Tem O placar moral, agora o Ronaldo, ele inaugurou o placar moral, não é o que tá na súmula, é o que ele quer. Não, o que tá na súmula muitas vezes é o que tá na súmula, é o que vale. Que a gente vê. Porque na súmula também o árbitro não constatou que teve muita coisa lá que ele fingiu que não viu. E ficou pegando no pé do carro o jogo todo. Ele não deu falta no garro, o Daronco, impressionante. Tomou pancada esse menino o jogo inteiro. O Daronco não deu 2 pênaltis, segundo você. O Daronco só faz o que ele quer. E aí era pênalti. Não era pênalti aí? O Daronco na conversa. E olha que o debate ainda nem começou, hein? Imagina quando começar mesmo. Teve gritos homofóbicos também lá, ele não escutou, ele estava surdo, o Daronco. Ele estava surdo no jogo. Ele queria marcar o garro. O garro ele chegava e não dava falta, não dava nada. É impressionante. Mas o São Paulo mereceu. E a comemoração do São Paulo, ela estendeu até a Paulista. Nossa, eles deram volta olímpica. Então isso mostra o tamanho que é o Corinthians, que não jogou nada. Nada. Olha, o Daronco tá ali muito de frente pro lance, vocês viram? Eu acho que muito próximo. Daronco, hein? E o Ronaldo ainda reclama de você. Até ele ficou com dor do Corinthians. Ele falou que a culpa seria do Daronco. Acho que não. Bom, é o seguinte, teve clássico no Rio também, no apagar das luzes da rodada. E no finalzinho o Flamengo conseguiu fazer 1-0 para cima do Fluminense, com a estrela de Pedro, que depois de tanta polêmica, tanta confusão, foi a redenção. Vamos ver o GPS Como um roteiro de cinema. Assim foi a vitória do Flamengo sobre o Fluminense no Maracanã. Quando a gente estava fechando ali, a gente deu ênfase a isso, né? Que clássico é decidido no detalhe. E muito feliz pelo Pedro, feliz por ter ele de volta com a gente e que ele continue assim, fazendo gol para ajudar o Flamengo. Depois de ficar de fora das últimas 2 partidas, Pedro voltou à lista dos relacionados pelo técnico Felipe Luiz. E ele precisou de apenas 13 minutos em campo para marcar um gol e dar a vitória ao Flamengo. O gol do atacante Reverência saiu aos 39 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio de Luiz Araújo, Léo Ortiz desviou e a bola sobrou nos pés do camisa 9 para deixar de vez para trás qualquer polêmica. É um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica. Não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso. O futebol te dá essas possibilidades, permite isso. E eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe. Na saída de campo, Pedro criticou os prints vazados em que um dirigente do Flamengo o coloca à venda por 15 milhões de euros. Segundo o atleta, as mensagens mexeram com o emocional dele e acabou afetando no rendimento nos treinos. O clássico em si foi morno. O Flamengo até teve mais posse de bola, mas não criou boas chances no primeiro tempo do duelo. Já na etapa final, antes do gol, a melhor chance tinha sido de Léo Ortiz,
que parou em Fábio. Um jogo bastante truncado, taticamente. A minha equipe fez uma partida muito boa mesmo. Aí você colocou bem, nós criamos pouco, mas o Flamengo também criou pouco. Então, chances claras mesmo de gol, ninguém havia tido. E num lance que a gente, de novo, uma falha nossa, a gente acabou tomando gol no final. Com a vitória, o Flamengo chegou a 30 pontos na segunda colocação, atrás apenas do Cruzeiro, que tem 33. Já o Flu tem 20, na 8ª posição. Ingrata a vida do Fluminense, pegou o Cruzeiro e depois o Flamengo, perdeu as duas. Mas o Pedro, que não foi nem a primeira opção, o Wallace, o escolhido, depois o Juninho, e daí, no final, vamos lá, tem que dar um jeito. Entra o Pedro em campo e define o placar de 1-0. Edu, a gente sabe que o Flamengo tem muitos recursos, mas fazia um jogo não dos melhores, meio amarrado com o Fluminense. E, de repente, o Pedro definiu a história, um resultado super importante nessa briga com o Cruzeiro. E, Renata, não foi um clássico assim vistoso, né? O Flamengo ficou um pouquinho com a posse de bola e tal, mas as melhores chances em finalizações foi do Fluminense, né? Pouco se chutou também ao gol e isso fez com que o clássico não fosse bonito de assistir. Mas aí você pega um cara que tem estrela, que tem potencial e coloca dentro do campo, a bola vai sobrar para ele. E ele estava no lugar certo, na hora certa. Então, isso mostra que não interessa GPS, não interessa o que de repente acontece ali no treinamento. Quando o cara é predestinado, o cara é iluminado, as coisas acontecem. Então, parabéns aí ao Pedro. Foi, como você falou, a última opção a entrar em campo, né? E quando ele entrou, e quando o Pedro entra, preocupa qualquer zaga, Renato. Claro. Os zagueiros ficam todos preocupados, porque qualquer bobeira, o Pedro vai fazer gol, porque é um cara que se posiciona muito bem dentro da área. E o Pedro estava no lugar certo, como eu falei, uma vitória importantíssima para o Flamengo, porque senão o Cruzeiro ia estar disparando na liderança. Ele teve uma chance, não converteu, depois foi lá e fez o gol. Cicinho, para ele maravilhoso, para selar a paz com o Felipe Luiz, com a torcida, com os companheiros, que o Pedro seja sempre produtivo e útil, porque o Flamengo vinha de derrota para o Santos. Exatamente, Renata. E a resposta, ela sempre tem que ser dada dentro de campo, né? Eu acredito que provavelmente o Felipe Luiz deve ter conversado com ele, eles devem ter se acertado, porque o Felipe Luiz também deve ter reconhecido que foi mal, não havia necessidade de expor, né, abertamente isso daí, isso é algo de vestiário. Mas a gente também vê o profissionalismo, né, do Pedro, que entrou. E GPS é o que a gente fala, GPS é para quem não sabe o caminho. Quem sabe o caminho não precisa usar o GPS. Otimiza o tempo. Exatamente, olha lá, onde que ele estava? No lugar certo, por quê? Não apertou lá, ó. Vê se o GPS falou para ele ficar ali, né? Então, o Pedro, assim, é extremamente importante para o Flamengo. E é isso aí, o Flamengo vai lutar até o final pelo título e parabéns pela vitória. E o Renato Gaúcho amargando mais uma derrota no clássico. Eu não sei não, Renato, se fizeram as pazes, viu? Porque quando o Pedro faz o gol depois... eu sei, depois ali, se você pegar... Você jogou com um cara que você nem cumprimentava, com certeza, velho. com certeza. Então, não precisa fazer as pazes, é só fazer o trabalho. Eu tô falando porque muitos se falam, não, já fez as pazes, já tudo resolvido. Não, pra mim não está. Um tem que fazer as pazes e fazer o trabalho e o outro tem que escalar, né? É profissional, você tem que ser profissional. Você pega o banco de reserva depois que o Pedro fez gol, ficaram tudo ali para tentar complementar. E o Felipe estava ali. O Pedro não foi ali para complementar os jogadores ali. Não, ele não foi aquele abraço no treinador. Agora, Rona, falando em treinador, Renato Gaúcho, que agora enfrenta o Palmeiras na sequência. Mais uma bucha. O Fluminense que perdeu o Arias. O time não tá mostrando aquele vigor do Mundial. Vai ter que zerar, né? Vai ter que zerar o GPS aí, sei lá o que tem que fazer. Agora, só uma pitadinha de negócio do Pedro e do Felipe Luiz. Você aprendeu mais uma, Felipe Luiz. Esse tipo de correção que tem que fazer, a direção. Você pega lá, ó, tá aqui, ele não correu, o GPS tá aqui, ó. Joga pra direção. O seu trabalho é isso aí, ó. Colocar o cara em campo, sem problema nenhum. Coloca o cara lá, faz o trabalho dele e você também faz o seu zerado também. E a direção que nunca apareceu ao lado do Felipe Luiz publicamente, né? Uma pena também perder uma oportunidade de respaldar ou não o treinador ou até o jogador, enfim. Agora... Vamos falar do meu Colorado, que jogo duro, difícil, mas o Inter foi muito bem, criou chances, fez um primeiro tempo muito legal, uma segunda etapa em que sentiu um pouco o cansaço, 1-0 pra cima do Ceará, bola na trave, a Lampa!
Últimos segundos de partida, o Inter já criou a primeira oportunidade. A pressão alta deu certo e Alan Patrick serviu Wesley. Na conclusão, melhor para o goleiro Bruno Ferreira. Não muito tempo depois, Brian Aguirre arriscou como atacante e acertou o travessão. O Ceará não se intimidava e passou perto de marcar quando Galeano concluiu de calcanhar na trave. Na sequência do lance, Pedro Raul até tentou, mas Rocher fechou as portas para o centroavante que estava impedido. Do outro lado do campo, Bruno Ferreira vivia um domingo também inspirado, quando cresceu para cima de Borré, evitando o gol colorado. Instantes mais tarde, o Inter atacava de novo. Bruno Henrique roubou a bola no ataque e Rafael Borré ficou com a sobra. O colombiano deixou o marcador no chão e só rolou para Alan Patrick marcar. O Ceará reclamou de uma falta na origem do lance, mas o árbitro validou o gol colorado. No segundo tempo, o time de Roger Machado envolveu o Ceará na troca de passes. Na hora de tirar um 10, Borré tirou demais do gol. O Vozão ainda teve outras oportunidades, porém ficou mesmo com a derrota. A gente lamenta, né, o resultado, mas a performance da equipe hoje, diante das circunstâncias, ela foi positiva. Com a vitória diante do Ceará no estádio Beira-Rio, o Internacional chegou a 17 pontos na tabela de classificação e respira um pouco mais aliviado no Brasileiro. Agora, o Colorado já começa a desenhar o que seria o time ideal pensando nas Copas, principalmente a que está mais próxima, contra o Fluminense, a Copa do Brasil, mesmo tendo ainda Santos e Vasco pelo Campeonato Brasileiro antes dessa decisão. O time que foi para campo hoje foi a escalação que nós consideramos a mais equilibrada para esse momento. E buscar sempre priorizar o jogo da rodada que é mais importante, seja ele a Copa do Brasil, seja ele o Brasileiro ou a Libertadores. Serão 3 competições, não será fácil. O gol do Inter saiu aos 22 do primeiro tempo. Até então, era lá e cá, bola na trave do Inter, Borré, Ceará com bola na trave, uma loucura. E olha um resultado importante, o Ceará faz uma campanha muito boa e o Inter precisava 6 pontos, não tomou nenhum gol nos últimos 2 jogos. Edu, eu estou momentaneamente aliviada, porque já tem o Santos na quarta-feira. Mas estou desfrutando da vitória. Tem que desfrutar realmente da vitória, porque você jogando dentro de casa tem a obrigação de vencer. E o Inter, nos 2 jogos que fez no Beira-Rio, conseguiu vencer, não tomou gol, por mais que ganhou só de 1-0, mas criou chances para fazer, principalmente no jogo contra o Ceará aí. O Inter teve bastante chance, sim, como o Ceará também teve. Então foi um jogo bom de assistir, né? E aí, claro, que o Alan Patrick é o grande destaque do Internacional. Além de armar, o cara faz gols. Então, acho que o Inter está no caminho certo, né? Passou aí os 40 dias na zona de rebaixamento, você sofrendo bastante. Mas agora, 40 dias? No retorno, agora fez 2 vitórias dentro de casa que deu uma subida na tabela, Ronaldão. E posso falar a defesa muito bem, sem tomar gols. Rocher voltando, dando solidez ali no gol. Os zagueiros bem postados, os laterais. Bernabé, quando você volta e joga, correu risco, hein, Bernabé? Fez uma falta dura ali, enfim. Jogo perigoso, jogo duríssimo. Muito. Mas o Inter, a atuação foi muito boa. Enfim, estou alegre. Visão de rede. Para seguirmos com o Palmeiras, que fez um jogaço com o Galo. O Hulk estava com o pé calibrado, mas o Palmeiras venceu por 3-2. Divisão de rede. Vamos pouco, vamos pouco. Gente. São Paulo se deu bem, Palmeiras também. No Allianz Parque, neste Brasileirão, a equipe do Abel Ferreira não tinha vencido, era a Arena Barueri. Agora ganhou do Galo, o Cuca reclamou demais, falou que a atuação do time mineiro foi muito ruim. E o Palmeiras, que não tem nada a ver, venceu o jogo e agora já pensa no Fluminense. Hoje, no
no Atlético Mineiro, ex-jogador do Palmeiras, Rony, recebeu homenagem no Allianz Parque antes do duelo entre os dois clubes. Richard Rios também não joga mais pelo Verdão. Tá de malas prontas para jogar no Benfica de Portugal, vendido por 30 milhões de euros. Quem aproveitou a brecha foi Lucas Evangelista. Assumiu a vaga deixada por Rios e abriu o placar. Assistência de Piquerez. O Galo deixou tudo igual no fim do primeiro tempo. Hulk fez uma pintura de falta. Quando teve a falta ali, ele falou assim, a barreira tá muito longe, eu vou acabar fazendo gol. Ele acabou e fez, cara. Eu falei, o cara é outro nível, é outro nível. O Everton chegou e falou assim, pô, já tá reclamando? Eu falei assim, não tô reclamando não, pô. Falei a ele a questão da contagem dos passos ali da barreira, que normalmente tem uns que contam 9, 11 passos, ele contou 14. Então, cara, pra quem vai bater a falta, leva vantagem. Vitor Roque pensava em pôr fim ao jejum de gols. No início do segundo tempo, recebeu de Piquerez e finalizou com desvio de Júnior Alonso, 2-1. Na súmula, o árbitro deu gol contra. Tudo bem, não apaga a atuação do camisa 9. O terceiro do Palmeiras saiu depois que Vitor Roque dividiu com Everson e tocou para Facundo Torres. O uruguaio serviu Maurício. Tirou no meio, vai pintar a bola do Palmeiras, bateu Maurício! O árbitro verificou o lance por possível falta de Vitor Roque em Rômulo, na origem da jogada. O gol foi confirmado. No apagar das luzes, Hulk fez mais um golaço de falta. Que é matado na cobrança de falta. Ainda viu Everton defender essa cobrança. 3-2. O camisa 7 foi punido com amarelo por parabenizar o árbitro após o apito final. O futebol é tão mágico que este jogo podia ter acabado 3-3, né? E depois iam dizer, péssimo jogo e não sei o quê, mas o futebol é assim. Eu, na minha opinião, dos melhores jogos que fizemos em casa este ano. Foi a pior partida, acho, desde a minha chegada, foi a de hoje. Vou procurar entender o porquê que aconteceu isso, essa falta de disputa que a gente teve, principalmente no primeiro tempo. O Palmeiras voltou a vencer no campeonato, entrou no G4, primeira vitória do Alviverde jogando no Allianz neste Brasileirão. Já o Galo chegou à segunda derrota seguida, parou em 9º na tabela. O assunto que roubou a cena no pós-jogo foi uma possível renovação de Abel Ferreira. O treinador admitiu que está a uma cláusula de assinar por mais 2 anos com o Palmeiras. Como é que tu consegues estar no Brasil esse tempo todo? Não é só porque eu sou bonito. Eu estou aqui acima de tudo porque ganhei, juntamente com os meus jogadores. E só falta uma cláusula para eu assinar com o Palmeiras, só falta uma cláusula no contrato. É se não ganhar títulos posso ir embora, que a Leila não quer meter. Tenho um contrato de 2 anos para assinar desde janeiro. Só que já disse várias vezes, eu quero estar aqui se for para ganhar títulos e se vir esta vontade nos meus jogadores. Abel Ferreira ganhou finalmente no Allianz Parque. Vai ganhar muitas ainda nesse brasileiro, provavelmente. Mas o Palmeiras fez um jogo de muita intensidade com o Galo, querendo resultado. E o Atlético tem o Hulk, que é diferenciado, que usa essa bola parada. Então o jogador tem que cuidar para não fazer essa falta, que propicie oportunidades de gols, porque o Hulk... Gente, ele quase fez um terceiro. Aí vem a defesa do Everton. Então o Palmeiras correu até riscos nessa partida que não precisava, porque foi melhor no jogo. O Palmeiras praticou um futebol superior ao do Galo, reconhecido até pelo técnico Cuca. Ronaldão, Palmeiras tá ali, quietinho, com jogos a menos, na briga. Isso, e teve uma sorte também, porque para mim o segundo gol foi falta, hein? Que ele escora aqui no cotovelo, só que aí tava no Allianz Parque. O segundo gol? Tocou adiante aí. Mas a verdade é que não pode fazer falta perto da área pro Hulk ali, né? O Hulk ali é pênalti, velho. E quem ficar na frente só vai olhar pro gol, porque ela vai passar ali perto da barreira. Ela passa perto da barreira ali, é mais de 200 por hora ali perto da barreira. Então o Hulk foi a diferença do lado do Galo, que o jogo ontem era pro empate. Agora o juizão facilitou a vida pro Palmeiras aí. Você não acha que o Palmeiras foi muito superior em campo, até nas ações, posse de bola? Superior, acho que é muito forte falar num jogo como foi o jogo que o Cuca proporcionou. E aí ontem, primeira vez que eu fiquei com dó do Vitor Nhoque ontem. Por quê? Porque ele deu uma entrevista falando que o artilheiro tem que fazer gol, aquela coisa toda. Aí o repórter vai. O repórter não tem alma, o repórter não tem coração.
Falou pra ele que o gol não era dele. Pra que isso? Deixa ele descobrir depois, ele tava feliz. Mas ele jogou ali. bem, ele teve mais minutagem, foi participativo. Eu acho que das últimas atuações que eu vi do Vitor Roque, foi uma das melhores, ou a melhor. Porque ele tava querendo o jogo, tava encarando o Atlético. E aí, Cicinho, Palmeiras agora vai tendo uma nova realidade, sem o Richard Rios, sem o Estevão. A falta aí, ó. Na verdade, assim, Renata, o Palmeiras sem Richard Rios e Estevão perde aquele brilho do talento, né? Porque esses dois jogadores realmente fazem a diferença, mas não perde o brilho de um time competitivo. E foi isso que aconteceu. E, na verdade, foi Palmeiras 3, Hulk 2, né? Porque o Atlético Mineiro é totalmente dependente do Hulk. Se o Hulk sair, o Atlético Mineiro é um dos candidatos aí a lutar pelo rebaixamento, porque não tem outro tipo de jogada a não ser tacar a bola no Hulk e ver que ele vai decidir. O Rony é outro que tenta, mas os companheiros não estão ajudando, não. E vinha de uma jornada longa, né, na Colômbia, jogou pela Sul-Americana e teve que encarar essa partida no Allianz Parque. Não foi simples a vida do Atlético, que até acho que fez mais do que pintava o jogo. Não imaginei que o Atlético faria 2 gols. E aí eu concordo, a individualidade, o jogador que tem a bola parada, que é o Hulk, não é? No Campeonato Brasileiro, teve empate lá no Nordeste, teve o Botafogo vencendo o Sport, teve o Grêmio empatando com o Vasco, muitos gols agora. Brasileirão, 15ª rodada Castelão, e o Fortaleza, na estreia do técnico Renato Paiva, fez 1-0 no Bahia no chutaço de fora da área e de prima de Marinho, golaço. No segundo tempo, 4 gols anulados, 2 deles do Bahia. Nesse aí, no cruzamento de Ademir para a finalização de cabeça de Everton Ribeiro, Wilton Pereira Sampaio foi chamado até o VAR. E na volta, anotou falta de Ramos Mingo em Marinho na origem do lance. Sendo assim, o empate do time de Rogério Ceni veio com Rodrigo Nestor no rebote da cobrança de falta na barreira. A bandeira chegou a levantar por impedimento de David Duarte, mas no monitor o juiz teve conhecimento do último toque em Matheus Pereira do Fortaleza, tudo legal. E ficou naquilo mesmo, afinal, no que seria o gol da vitória do Fortaleza no jogo, Bareiro empurrou a bola com a mão, portanto anulado, e a reclamação do Bahia de um pênalti de Pikachu em Cauli foi em vão. Final 1-1, o Bahia agora fecha o G6 e o Fortaleza segue em penúltimo lugar, a 10 jogos sem vencer. Independentemente de ganhar, perder ou empatar, a imagem que eles deixam no campo tem que ser: deixámos lá tudo. Hoje entregámos tudo o que tínhamos para entregar. E eu acho que a torcida reconheceu isso no final e é uma vitória importante nesse aspecto. Uma arbitragem desastrosa, mais uma vez, um pênalti claríssimo no final do jogo, que não é nem revisado pelo VAR. E fora isso, nós tivemos outras chances, eu acho que nós merecíamos vencer, sair vencedores hoje aqui. Já em São Januário, Vasco e Grêmio proporcionaram o segundo empate na rodada do Brasileirão. O Cruz Maltino, que no primeiro tempo teve um gol de Hugo Moura anulado por impedimento de Verratti antes mesmo do pedido de pênalti, abriu a conta após o intervalo na sobra da cobrança de escanteio de Nuno Moreira. Lucas Freitas completou para a rede. A 10 minutos do apito final, de cabeça, Gustavo Martins evitou a derrota do Grêmio de Mano Menezes, 13º colocado na tabela. O Vasco de Fernando Diniz, primeiro time fora do Z4, mais uma vez deixou o gramado sob protestos, alguns atletas bem criticados. A torcida, ao mesmo tempo que ela vai, você vê que depois ela quer aplaudir o jogador. E o João Vitor precisa ser forte, o Lucas Freitas, o Piton, seguir, e o time precisa vencer. Porque vencendo que essas coisas amenizam e a torcida vem para o nosso lado, que o que a gente precisa fazer é ganhar jogo. Hoje era um jogo para a gente ganhar, não para ficar folgado, pelo que aconteceu. Enquanto isso, no Barradão, o Vitória deixou a zona do rebaixamento com 1-0 para cima do terceiro colocado Bragantino, gol de Renato Kaiser. Foi o fim do jejum de 8 jogos sem vitória, 7 sem balançar as redes do rubro-negro baiano. Só que apesar da aparente recuperação, dentro de campo o clima pesou. Por 2 vezes os atletas discutiram entre si e o técnico Fábio Carilli colocou panos quentes na situação nos vestiários. E não tem que falar nada, ali no vestiário já se abraçaram, já sabe que todo mundo está no mesmo barco, e inclui também a torcida dentro desse barco, que vai ser luta até o fim. E assim, tá tudo certo, tá tudo resolvido, faz parte do jogo. Se toda vez que eles brigarem a gente ganhar o jogo, que eles briguem todo o jogo, sai na porrada dentro de campo lá, depois nós resolve. Para fechar, na Ilha do Retiro, o Lanterna Sport até deu a impressão de que conseguiria segurar o Botafogo.
Os cariocas tiveram um gol anulado de Arthur Cabral por impedimento no primeiro tempo. E assim, só nos acréscimos do segundo, quando o empate parecia definido, o cuiabano saindo do banco e entre dois marcadores definiu 1-0 e o filho de Carlo Ancelotti colocou o Botafogo na 5ª colocação do Brasileiro. Feliz hoje não só com Cuia, mas também com os outros jogadores que deram algo ao time para ganhar. Boa! Botafogo, quietinho, também tá encontrando espaço aí na tabela, não é? Agora tem aquele recadinho do Ronaldo. E seja feliz, Rona, porque depois eu não posso prometer que a felicidade para você vai continuar no debate. Mas não tem problema, eu estou no Jogo Aberto e eu sou um cara feliz de estar aqui com vocês. Vamos de inovação sempre, não é? Aqui no debate, ao lado do Ronaldão, está Ulisses Costa. Não sei se a tarde tá legal, tá bacana? Ótima, tá tudo bem? Que é isso? Coisa linda. Maravilhosa. Não, pra mim não. Tá tudo lindo. O meu Inter ganhou, velho. Cruzeiro vai ser campeão. Daqui a pouco vai todo mundo falar, copiar eu. Cruzeiro vai ser campeão brasileiro e o Inter ganhou. Tô feliz, tá tudo bem. E agora, Edu Dracena, líder do campeonato, Palmeiras bem na tabela. Só o Santos que deu aquela derrapada, mas tá tudo bem, né? Se a gente for analisar o volume das coisas, tem que comemorar, Edu. Boa tarde a todos, Renata. Ainda o saldo ainda é positivo, né? Por mais que o Santos, de repente, tropeçou com o Mirassol, mas eu acredito ainda muito que o Santos possa sair nessa situação. E é claro, o Cabuloso liderando, Palmeiras vencendo em casa. Quero ver o pessoal falando, não ganha em casa. Aí ganhou, vai falar mais o quê agora? Que coisa, hein? Mas eu estou olhando para esta figura, Cicinho. Hoje você chegou malvadinho, feliz, animadinho, tá daquele jeito. São Paulo foi pra cima, 2-0 no Corinthians. E é contigo, Cicinho, bora lá. Hoje eu vou fazer igual o Capelani. Beijo, Ronaldo! 2-0, menino! Ô, menino, cadê o Memphis, menino? Cadê o Memphis? Sumiu, menino! A comemoração foi de título, né, meu? Que comemoração, terminou na Paulista, às 4 da manhã. A situação no campeonato ela tem sido muito delicada para a maioria dos clubes. Então, quando ganha, tem que comemorar muito. E quando empata também, né, Chico Garcia? Diria o filósofo, boa tarde a todos, que empatar é melhor que perder. Gente... Mas eu tava olhando aqui do aplicativo do banco, o meu saldo não é positivo não, viu? Que final de semana, hein? Boa tarde. Mas empatou fora de casa, Chico. Não, mas agora volta pra Sul-Americana, calma. Nossa, lindo. 2-0 no Lombo. Tá desanimado, irmão? Um pouquinho. Será que teremos cadeira de rodas? Eu acho que não. 2-0 ainda dá pra reverter. Vou levar alguém comigo, hein? Que eu fui solidário com o Ronaldo. Eu vou levar alguém comigo. Não sei quem, bebido. Bom, mas aquela alegria, aquele semblante alegre, superior de Cicinho, será reproduzido também em Marco Aurélio Cunha. Renata, boa tarde a todos, bom almoço, uma segunda-feira feliz, céu bonito, tudo a favor. Eu já dizia, tremem no Morumbi, não adianta. Boa, doutor, gostei. Não quer, doutor, não quer. Ele falou exatamente isso pro Ronaldo na sexta-feira aqui no programa. E agora, doutor Marco Aurélio, dá uma olhadinha no seu companheiro de trabalho. É o contrário, é o oposto. Eu sinto muito. Sente nada, mentira. Eu gosto muito de você, mas eu sinto muito. Mas eu gostei da comemoração. Eu gostei da comemoração. Fazia muito tempo que o São Paulo não comemorava desse jeito. Eu gostei. É porque ganhar de vocês é muito gostoso. É muito legal. Doutor, eu lembro disso em 90, 97. Eu lembro. Isso eu não lembro. Eu lembro. Faz tanto tempo que eu não lembro. Mas é futebol. A gente tem que curtir o dia. Até porque a tabela não é tão boa assim, dia, né? Nós ainda estamos ali naquela zona perigosa. Então vamos curtir. Tá em crise, chama o Corinthians? Nós chamamos o Corinthians. Né? A gente tem que fazer um jogo. E eu queria falar, Luciano, que legal você jogar bem, não brigar com ninguém, não tomar cartão, fazer o que você sabe, lembrar o Luiz Fabiano dos bons tempos. É isso que você precisa fazer, Luciano. Não precisa arrumar confusão. Você joga muito, então faça dessa maneira. E tem um detalhe que eu tava pensando. Imagina se vocês fossem hoje. O Hulk fez 2 gols, 2
2 golaços, 2 cobranças perfeitas de falta. E o time não ganhou, ficou no 3-2, o Palmeiras saiu vitorioso. E aí você olha pra tabela e aí se anima porque o líder é mineiro, o líder, o topo é do Cruzeiro. Everton, seja honesto, vamos olhar pro Everton, vocês saberão se ele está muito feliz, alegre ou triste. Olá, muchacho. Cara de feliz. Doutor Galo, falsíssimo. Olá, que tal, muchacha? Muito guapa, muito guapa. Muitas graças. Ô, Ulisses, ela chamou Everton Guimarães, filhinho, calma, que o almoço já vai sair. A partir de 13 horas e 5 minutos, o almoço estará servido, viu? Tá com fome e imagino que esteja muito chateado pelo rasgo que tomou do São Paulo, né, doutor Fiel? Deixa eu dizer uma coisa. Tá em crise, chama o Galo também, tá? Porque o Galo conseguiu a proeza de perder pro Grêmio em crise, pro Santos em crise e pro Palmeiras, que até então não tinha ganhado de ninguém no Allianz. O Atlético foi lá e concedeu. Impressionante. Agora com o Cruzeiro, prepara Ronaldo, que quarta-feira, a partir de 7h30 da noite, o pau vai cantar na Arena Itaquera. Eita, olha só. Agora, falando em Arena Itaquera, eu lembrei do CT do Corinthians. Não, ele tá lá. Adivinha quem voltou até o CT Dr. Joaquim Grava, o nosso Capelanes, Capela. Eu quero saber se tem protestos, tem torcida, qual é o ambiente que está sendo formado nesta segunda-feira. Capela, o mundo, sabe qual é a parte boa? Que o mundo dá voltas, o volta redonda, é assim, a volta é redonda, Capelanes. Ai, Capela, falando em volta, Capela, levanta. Até a Renatinha lá. A Renatinha tá lá. Oi. Achou que ele ia lembrar, né? Renatinha, salva a Renatinha! Olha! É muito melhor que eu! Que loucura! Ele vai derrubar alguém, mano. Ai, gente, o mundo dá voltas. E por falar em datas, preste atenção que alguém pode dar volta aqui no retorno da Marginal e não voltar essa semana, dependendo do que acontecer nesse meio de semana também, viu? Só fica a dica pra vocês aí no debate. Então, enquanto ele está se preparando por lá, Dorival Júnior fala sobre a retirada precoce de Memphis Depay da partida. As alterações eu tinha que fazer algo. O time perdendo 2-0, tinha que mexer dentro daquilo que eu estava observando. Tirei 3, poderia ter tirado 5 ou 6, porque não foi um primeiro tempo dentro do padrão que o Corinthians mereça e daquilo que todos nós esperamos e aguardamos de uma equipe como essa. Em cima dessas trocas, ainda mais especificamente da do Memphis, a opção da saída dele foi de ordem tática, técnica ou até disciplinar? E uma segunda, se você conta com o Yuri Alberto para esse próximo jogo contra o Cruzeiro. Por que disciplinar? Em que sentido? Por conduta, às vezes por postura dentro de campo, na pressão em cima dos adversários? Não, é técnica, excessivamente ou exclusivamente técnica, apenas isso. Foi necessário e nós tivemos que alterar. Qualquer um pode entrar ou sair dentro de uma equipe, independente de nome. O que eu preciso é que todos cumpram funções que são importantes. Se nós não tivermos a energia para cumprirmos, eu tenho que alterar. Para você, ele está abaixo do que ele pode render? O Memphis hoje é mais trabalhoso discutir esse assunto Memphis pela baixa produtividade do jogador? Te dou até o direito de fazer uma outra pergunta, mas eu não vou falar aqui individualmente de jogadores, me desculpe. O que eu tenho que falar, eu falo internamente com o atleta. Tá? Se eu tiver que fazer uma correção, ou dar um incentivo, ou parabenizar por alguma atitude, isso daí eu faço internamente. Jamais aqui eu vou expor um atleta em qualquer condição que for, tanto positiva quanto negativamente. Sei que você já falou sobre o Memphis, sobre várias questões do atleta, mas uma questão que ainda não foi perguntada foi em relação a ele não ter sequer retornado para o banco de reservas ali na segunda etapa para assistir a partida. Teve alguma explicação? Foi opção dele? Como é que foi essa conversa com o Andrés no intervalo? Não, desculpa, eu não vi isso aí, eu estou com atenção no jogo, para mim, eu vou tentar me informar a respeito da situação.
Os jogadores, cada um toma suas decisões. Isso aí é uma questão individual de cada um. Ronaldão, e agora? O que aconteceu? Eu vou passar para o Ulisses daqui a pouquinho, que ele tem aí uns bastidores e tudo mais, ou não. Não sabemos, mas quero saber a sua opinião. Por que o Memphis não voltou? O Dorival disse que foi exclusivamente por questão técnica, não é? De mudança, enfim. Mas por que ele não voltou para o banco de reservas? Eu gostaria de saber também. Porque quando o cara sai, muitas vezes ele toma banho, ou ele fica no vestiário ou ele vai embora. Não, normalmente volta para apoiar os companheiros sentado ali. Voltar no banco de reserva? Todo mundo volta. Eu não sei se pode. Você nunca foi expulso? Pode. Não, para aí. Quando o cara é substituído no intervalo, ele volta, fica lá olhando o jogo. Todos. Eu não estou lembrado disso. É porque eu não reparo. O Gabriel Menino, ontem ele foi substituído, saiu chateado, foi pro vestiário e voltou pro banco dele. Ele tá dando golpe no C. Não, porque é golpe dele. Foi substituído no primeiro tempo. O Oscar machucado, que até talvez não devesse, ficou sentado lá fazendo no banco de reserva. Parece que você nunca jogou futebol, né? Não tem uma carreira no futebol. Assim, ele não era substituído. Ele não lembra. Porque eu sempre fui titular, né? Esse negócio aí não aconteceu. Isso é verdade. Agora, assim, quando você tem só uma torcida, eu não sei se é justo o cara voltar, né? Pra ser, né? Achincalhado, eu não sei se... Por isso que eu tô perguntando. Porque na arena do Corinthians... Impressionante como vocês passam pano no Memphis, né? Na arena do Corinthians, como a gente faz sempre o jogo na arena do Corinthians, quando o cara tira o jogador do time, ele não fica no banco. Ele vai embora. Fica, Ronaldo. É o que eu vejo ali, não. O cara vai embora. Porque o cara começa a justificar, não. Nem vê nada. Não dá pra justificar, não, irmão. Aí o cara sai fora. Não, mas então, vamos falar sério. Vamos falar sério. Fale. Eu não sei porque estou preocupado com o Memphis. Não é porque tomou 2-0 de São Paulo? Não, o São Paulo não jogou nada. E era para ele tirar qualquer um. O Dorival poderia ter tirado qualquer um. Menos o Garro. Agora, o que me deixa assim espantoso é que ninguém perguntou: esse menino Félix Torres joga bola? Esse Kaká joga bola? O Bidon, por que o Bidon se arrastando foi até o final do jogo? Tem coisas que eu vendo o jogo, a gente estava acompanhando pela Rádio Bandeirantes, eu falei, por que esse cara tá no campo ainda? Aí teve um lance lá que o Bidon põe a mão na bola, faz pênalti lá, ninguém viu. Ninguém viu que ele colocou a mão na bola. Esse Daronco, hein? Aí o Ulisses falou assim, não foi. O Ulisses estava narrando e falou, o que você acha? Não foi pênalti? Eu falei, o Bidon tá aí ainda. A minha surpresa foi essa, não foi nenhum lance. Então, a preocupação da imprensa é o Memphis. O Memphis recebe, o Memphis recebe. A minha preocupação maior no Corinthians, eu vou te falando sério, porque o Memphis, depois ele joga bola. Mas se o Memphis for embora, você não se preocupa? Aí me preocupa, porque é a ausência do jogador que joga bola. Porque o que me preocupa muito amanhã depois ele vai jogar bola, ele vai fazer gol, ele vai dar aquele passe e tal, ele vai fazer. Ronaldo, agora, amanhã depois o Félix Torres é o mesmo. E o Kaká é o mesmo. E o Ramalho é o mesmo. E o Bidu é o mesmo. O Mateuzinho é o mesmo. Mateuzinho nem jogou. Não sai daquilo. É isso que me preocupa. Agora o Memphis não sorriu. E eu quero que ele sorria, velho. Eu quero que ele jogue. Ele vai jogar. Mas não tá jogando, mano. Mas como é que tira o melhor jogador do intervalo? Doutor, dava pra tirar qualquer um. Mas então tira outro. Mas tomando de 2-0, tirar o Memphis. Se não for, olha... mais barato. Eu tô com o senhor. Eu não tiraria o Memphis. Eu tiraria o Félix Torres, o Kaká, o Ramalho, o Bidu. Eu tiraria Bidon. O Ronaldo não tem essa explicação. Ulisses, qual é a sua opinião sobre o fato? Hein? Eu? Explica aí. Vai. Mas se quiser, pode passar a bola, viu? Não vou passar, não. É o seguinte, primeiro, nós tivemos um time que jogou uma final de campeonato gigante, o São Paulo. Passou o carro em cima do Corinthians. Que vontade do time, cabeçada na trave. Não tinha conversa. E um time que entrou, parecia um amistoso. Um treino de casado contra solteiro de fim de ano. E tomou um vareio de bola o Corinthians. São Paulo foi muito superior. Eu acho que o Memphis pode estar naquela. Lembra o Vampeta? Nosso irmãozinho Vampeta? Eles fingem que me pagam, eu finjo que eu jogo. Quando ele estava no Flamengo. Porque parece que houve um problema no intervalo de jogo, né? De que foram cobrar algumas pessoas dirigentes do Corinthians e tal, e parece que houve uma postura do Memphis que ele não gostou. E ele falou, vocês não me pagam, estão cobrando o quê? Aí, de repente, mesmo teve cobrança no intervalo? Teve, parece que sim. Aí ele falou, então não volta, então fico aqui, tudo bem. Foi o que aconteceu. É mais bonito ele pegar as coisas dele e ir embora, mano. Pelo menos é o que me falaram. Porque o Dorival, ele disse que não teve nada... Dorival, né? Ele disse que não teve nada disciplinar.
Então pronto. Exclusivamente uma escolha agora, técnica. então eu te faço uma pergunta. Você que vive futebol como a gente há muito tempo. Você Nesse tiraria caso, o Memphis? eu acredito mais em você e vou dizer por quê. Você tiraria o Memphis do jogo desse? Nunca. Acabou. Eu deixaria até o final, porque você tá mal? tomando 2-0. Você precisa dos melhores para reverter isso. O Memphis pega uma bola, falou todo o Romero. A metida de bola dele pro Romero fazer 1-0 no São Paulo foi gigante. Falei isso pro Ronaldo. Tava 0-0. O que aconteceu? O que o Romero fez de novo é o terceiro gol. E eu falei semana passada aqui. Quando eu falo que o cara perdeu o gol, é cara a cara, não é chute, não é dentro da área, na pequena área. E de novo, uma bola para ele chapar a rasteira, ele bateu no ombro do goleiro do São Paulo, que saiu fechando o ângulo bem. Mas o jogador, quando é experiente, o jeito que o goleiro sai desesperado, mete no meio das pernas. Você tem várias opções, porque o Memphis deixou ele na cara do gol e estava 0-0 o jogo. Então você vai tirar um jogador que tem capacidade de fazer isso com os companheiros dele? Não, né, Renata? Não, agora a história tá mal contada, Chico Garcia. Muito mal contada pelo resultado. Se tivesse 0-0, eu até entenderia, mas 2-0 pro São Paulo, dominando a partida, com as ações principais do jogo, e ele vai lá e tira o Memphis Depay. Tava muito ruim, Renata. E por que eu acredito no Ulisses? Porque quando o treinador justifica por decisão técnica, eu só vou fazer duas perguntas para vocês. Se a decisão foi técnica, por que o Romero jogou 90 minutos? E por que o Guinegão entrou no lugar do Memphis? Foi para melhorar o time? E com todo respeito ao menino, que está sendo sacrificado aí, obviamente, né? Mas você tira o Memphis Depay, que custa 4, 5, 6 milhões, sei lá, para botar um garoto ali, no momento em que o time estava sendo amassado. Eu vou falar um negócio, o Dorival ele foi pouco inteligente. Porque veio para as costas dele. No momento que ele tira o jogador que tem que assumir a responsabilidade, ele protege o jogador. E ele coloca a justificativa toda em cima dele. Porque aí todo mundo vai cobrar o Dorival. Ô, Dorival, por que você tirou o principal jogador? Ah, porque eu tinha que mudar. E eu tinha que, se eu pudesse, eu mudava 5, 6 jogadores. Ou seja, ele ainda detonou o elenco, porque ninguém estava jogando bem. Agora, dizer que o Memphis ia melhorar a questão técnica, desculpa. É óbvio que teve questão disciplinar, é óbvio que está acontecendo alguma coisa, mas vai sobrar para quem? Para o treinador, é óbvio. Que coisa, hein? A gente quer falar mais sobre, principalmente, o desempenho do São Paulo, que foi o vitorioso, que jogou com muita disposição e mereceu o resultado. Tem lances polêmicos, tem a contusão do Oscar e tem a situação do Corinthians, que foi muito pacífico no jogo, aceitando o que estava acontecendo. Intervalo na sequência, mais da vitória do São Paulo por 2-0 para cima do Corinthians. Série B no YouTube agora. Já mais da vitória do São Paulo para cima do Corinthians. Marco Aurélio falando dessa vitória do São Paulo. Além do Luciano, que estava numa noite incrível, qual foi o caráter, a mudança, o estilo que fez o São Paulo jogar tão bem? Renata, o São Paulo ganhou todos os duelos disputados com o Corinthians. O Corinthians teve um lance da bola do Depay pro Romero, que o Rafael fez uma grande defesa. Eu achei que o Depay não tinha jogado nada. Jogou. O senhor viu a discussão do Arboleda e do Alan Franco? Não, não vi. Eles discutiram em campo para ver quem que era o pai do Depay. Voltando ao comentário, eu acho que fez o diferencial foi o São Paulo se defender muito bem, não dar nenhuma chance ao Corinthians, ganhar todos os duelos intermediário. E se o São Paulo fosse mais, talvez, colaborador, né, teria saído um terceiro, um quarto gol. Um lance que o Ferreirinha estava livre, não recebeu a bola. O pé no segundo tempo, dois pênaltis que não deram no São Paulo. Claramente, pênalti no Oscar. Isso eu consultei ex-árbitros e pessoas ligadas à arbitragem. Todos consideraram pênalti. Teve um lance parecido contra o Fluminense também. Que foi pênalti e foi do mesmo nível. É verdade. Então o São Paulo, viu, o Daronco, o seu. Isso aí, o Daronco que ele falou. Daronco, meteu pressão no Daronco. O seu Daronco ficou atrás do Garro. Deixando o Garro tomar pancada. O seu Daronco não deu pelo menos um pênalti a favor do São Paulo. Agora, a gente tem lances polêmicos, porque começa uma cama de gato que nada aconteceu no lance do Oscar, que aliás é um prejuízo para o São Paulo, que deve perder o atleta por 2 meses, Marco. E muita gente reclamando que a Alissa foi pênalti. O Ronaldo disse que o Bidon fez pênalti. Foi no ombro. O Ronaldo falou que foi no ombro. O Ronaldo falou que foi ombro no ombro. Ele escorou. Chico, ele disse que foi ombro no ombro aí. Foi nada. O ombro do Oscar fica na lombar, né? Ele coloca a mão na lombar lá e, segundo eu li, parece que foi uma fratura de apófise transversa, alguma coisa assim. Não, é transversa, doutor. Porque ali o que acontece é o seguinte, a musculatura, quando ela contrai, ela faz um movimento
e pode fraturar esse tipo de... E geralmente é uma recuperação convencional, né? Que a ela própria é musculatura pode fraturar a vértebra. Pode, é assim, ela tem um espasmo muscular, ela contrai rapidamente, como um negócio de um óculos, assim, ela e quebra. E no São Paulo também não tem nenhuma lesãozinha de uma semana, né? É. 2 meses, São 3, Paulo também tá numa sorte, que né? é isso? Agora, Chico, pra você seria pênalti aquele lance? Pênalti, né? Esse lance aí e por que não reclamaram? Só porque ganharam? Eu acho que sim, provavelmente. Porque esse pênalti desse aí, esse lance no meio-campo, o árbitro dá falta pela chamada cama de gato. E amarelo, Martins tem Exato, o Martins tem um movimento que ele vê o Oscar subir, ele tá olhando. Entra embaixo ele do faz Oscar, um movimento pra deslocar. empurra, falta, exatamente. Que coisa, e olha o prejuízo de ficar sem o jogador por vários jogos. Agora, Everton Guimarães, você marcaria pênalti nesse lance? Então, Renata, teve um lance no jogo Fluminense Cruzeiro muito parecido do Cauã Prates com Arias, mas muito parecido mesmo, e também o árbitro não deu nada. Eu acho que há um ajuste entre os árbitros de não dar esse tipo de falta, porque o lance é muito parecido. É que deslocou no ar, né, Renata? É que deslocou no ar, tanto o Cauã Prates quanto esse lance aí. Eu daria, os dois. Eu marcaria esse pênalti. Alguém não marcaria esse pênalti, só o Ronaldo, né? Só eu. Eu não marcaria. Eu marcaria, falei pênalti, na hora ele brigou comigo na transmissão. Agora o Daronco, muita covardia do Daronco, falo aqui mesmo, não tem conversa comigo, você sabe que a minha conversa é papo reto. Ele marcou o Garro o jogo inteiro. O Garro apanhou o jogo inteiro, ele não dava falta. E o Garro não é um cara que reclama, Entendeu? né? Não reclama. Ele apanhou amarelo o Garro, ainda quando foi falar o Garro com ele, apanhou, e a hora que foi reclamar com ele, tomou amarelo. Ele, Garro, sofrendo falta. Tomou falta. O Daronco marcou o Garro e não marcou. Marcou o Garro e não deu uma falta em cima dele. Então o Corinthians perdeu porque o Daronco marcou o Garro. Não é isso não. Não, só pra saber. Só pra saber. O Corinthians perdeu porque o São Paulo é papo foi... reto, irmão. Porque o São Paulo... Então eu te falo. Porque o São Paulo foi gigante e o Corinthians foi pequeno. Por isso que o Corinthians perdeu o jogo. Se comportou como time pequeno. Entendeu? Agora, isso não dá direito do árbitro. Foi perseguido em campo também é brincadeira. Isso não dá direito do árbitro marcar um jogador. Você não vê um pênalti desse. 2 pênaltis não dados pro São Paulo, não é Calma aí, você está desfocando o assunto. Isso não dá o direito do árbitro. Isso não dá o direito do árbitro de marcar um jogador e não marcar a falta em cima dele. De qualquer equipe. Eu estou falando especificamente do Garro, que foi isso que aconteceu. Entendeu? Em relação ao jogo, o São Paulo foi superior, o São Paulo teve mais vontade. Olha o Félix Torres, dá uma olhada, fala do Félix Torres, ninguém fala do Félix Torres, ninguém fala desse que esse cara tá lá ainda. O Cicinho falou sobre isso na primeira parte do programa, o que jogou o Wendel, que foi um desfalque do Enzo de última hora, e o Wendel não vinha bem, não entrava nos jogos, mostrando algo diferenciado, e ele fez um jogaço. Demais. Muito. O Luciano foi melhor pelos 2 gols, obviamente, mas o Wendel jogou muita bola também. Gostei do Marcos Antônio também. Marcos Antônio também. Que jogou. O meio-campo do São Paulo foi bem. Porque ele protege a zaga, o Marcos Antônio, é um negócio assustador. E as laterais, ele tá em todo lugar. No finalzinho do jogo, ele deu um pique. O jogo do São Paulo aconteceu pelos lados do campo. Não, pode falar assim. Não, você vai. Foi o jogo da vida, né? Se você pega o São Paulo, é questão da atitude. O São Paulo entrou em campo para competir, para jogar um clássico. Um título, velho título. Um título, por que não? Por que não? Os mesmos 3 pontos contra o Corinthians vai ser contra o Mirassol, contra o Palmeiras. Você viu a comemoração? Pelo jeito era título, bebê. E além da zoeira. Então o São Paulo foi merecedor mesmo. Tava na beira da zona. 3-4. Precisava da O vitória. São Paulo precisava urgentemente do resultado e conseguiu, e jogando muita bola. Olha como é bom entender a questão do esquema tático. O Wendel, a diferença dele com o Cédric sistema 3-5-2, quando você coloca 3 zagueiros, você dá liberdade. E o Wendel é esse cara que ele tem pulmão. Ele é mais produtivo atacando do que defendendo. Grava isso aí, Marcelo. Já sente dificuldade quando passa do meio de campo. Ainda mais quando tem o Félix na marcação. Vamos ver na quinta-feira. Não, mas você dá liberdade pro cara, você tira a responsabilidade, não total liberdade, né? Mas você tira um pouco da responsabilidade do cara de defender e dá mais liberdade para ele atacar, por isso que o Wendel rendeu. Próximo jogo, então, esse esquema 3-5-2, ele é melhor. Os caras entregaram tudo aí contra o Corinthians. Próximo jogo, o São Paulo vai perder. Pode já escrever. É contra o Juventude em Caxias, é quinta-feira. Eu vou comemorar esse. Você já vou... Porque os caras deram tudo. Sabe o que eles vão falar? Nós vencemos o campeonato do Corinthians. Ei, olha aqui. Juventude vai tomar taca. O próximo jogo... E vocês que vão pegar o Cruzeiro?
A sequência do Corinthians é terrível. Quanto que o Cruzeiro aplicou no Juventude? Meu Deus. Não, mas sim, sobrou era pra 5, 6, O São Paulo vai tomar do Juventude 4 também. É que poupou alguns jogadores pra jogar contra o Corinthians. Poupou? Matheus Pereira ficou no banco. O Lucas Silva ficou no banco. O Juventude poupou. Aconteceu hoje tudo normal. O maior de Minas passou o carro, que é o normal, o maior de Minas, o cabuloso demais, esse cabuloso. E o segundo time de Minas tomou uma trola aqui do Palmeiras. Até pelo que jogou o Palmeiras 3-2, foi um placar até elástico. Sim. Culpa do teu treinador, tava 3-1, mexeu no time inteiro, fragilizou o time. Não, mas e o Galo foi pra a culpa é de quem faz falta no Hulk próximo da área, que deixa o goleiro mal, a barreira mal. O Hulk... Não pode fazer falta, não pode fazer melhor falta. não. Se eu tô jogando contra o Hulk, melhor é não fazer. 3 gols de falta. Não pode fazer Não, e se fosse 3-3, já pensou? Gente, é o seguinte, lembra no São Paulo, o Aloysio com o Rogério? Na boa, eu tava narrando o jogo, vem pela ponta direita, o time do São Paulo, a bola foi solta pra Cecinho, abriu jogada, soltou pra Aloysio, falta pro time. O Aloysio provocava falta em todos os locais que o Rogério batia bem falta. Claro, mas isso aí é uma... Todo mundo já sabe, então não pode cometer falta. Isso é o que o Galo faz. E aí, isso que o Galo faz e você tá coberto de razão, não pode entrar nessa pilha. É lógico, foi um erro, porque o Palmeiras tomou 2 gols assim. Agora, Capelanes, voltando ao Corinthians, não é? Já falar um pouquinho mais desse clássico. Você conseguiu ver jogadores, movimentação, teve treino pela manhã. Corinthians que nem tem muito tempo de ficar triste, porque já tem que pensar no Cruzeiro mesmo. Tem mesmo. Agora, eu acho engraçado uma coisa, né? Geralmente, a regra do programa é, quando alguém perde no final de semana, fala menos no programa. Pra quem perdeu e foi amassado no fim de semana, o Ulisses tá todo soltinho aí, falando pra caramba, né? Calma, Menas, foi amassado pelo São Paulo, Menas. Agora, o lance é o seguinte... Há uma expectativa aqui essa semana. Por que eu falei que a semana vai ser quente do Corinthians, hein? Não só tem o jogo dificílimo contra o Cruzeiro, liderando o Campeonato Brasileiro, mesmo em casa, é complicado, a gente sabe da situação. Não só do Corinthians, que não terá o Yuri Alberto, e do Cruzeiro, que vem em franca evolução. Não descartem a possibilidade, dependendo do que acontecer no meio de semana, do Pica-Pau Dorival Júnior, ó, ser demitido do cargo. Até porque Juan Pablo Vojvoda é um treinador que está à disposição no mercado. Todo mundo sabe, pelo menos que a gente conseguiu apurar, que o Vojvoda interessa sim a pessoas que gostam do trabalho desse treinador. Então o grande fato é, quinta-feira tem protesto no Parque São Jorge, quarta-feira tem o jogo. Então ou pro Corinthians é ganhar ou vencer. Ou o negócio vai ficar louco aqui pro Dorival, viu, Renato? Pois é, realmente a cobrança será intensa. E esse time do Cruzeiro tá embalado. Tá no melhor momento da temporada. Volta o Cássio também pro gol, enfim. Vamos falar depois disso. Agora, Chico Garcia, como é que tá tudo em casa? Tudo certo? Não, eu tô pensando uma parada aqui. O Vojvoda tá livre no mercado, né? Na quarta-feira, o telefone dele vai ser assim, que liga mais rápido. Tem muitos jogos na quarta-feira, tá? Deixa quieto. Olha, falando de Grêmio e Corinthians. Não falei nada. Não falei nada, só deixei no ar. Lá pro YouTube, jogo aberto, futebol e também a Stock Car que aconteceu no final de semana. Na última semana, a Stock Car viveu dias diferentes. Muitos testes foram realizados com os novos carros aqui no Velocitar antes da quarta etapa da temporada 2025. Na corrida sprint de sábado, Enzo Elias garantiu sua terceira vitória na Stock e a primeira da recém-criada escuderia Bandeiras, que tem Átila Abreu como dono. Felipe Batista e César Ramos completaram o pódio. No domingo, a expectativa girava em torno de Batista, que além do desempenho na sprint, era o pole position. Mas precisou largar dos boxes, com problemas no carro 121. Com isso, Átila Abreu largou em primeiro, digamos assim. Começou bem, mas seu carro perdeu potência, precisou abandonar e não escondeu a tristeza. É muita emoção, muita coisa envolvida, né? Muita gente que sonhou o mesmo sonho, que tá longe das suas famílias, a gente sabe da história de cada um e tal. E agradecer a todo mundo que confiou, todos os patrocinadores, todo mundo. Sem isso não seria nada possível. Meus pais, que quando eu tive a ideia, sabiam do tamanho, a Renata, e sabia que eu fui mais ausente,
não fiz viagem de final de ano para montar a equipe, mas acho que tudo está sendo recompensado. Mas a Bandeiras teria ainda motivos para sorrir. Nelsinho Piquet superou Gabriel Casagrande e assumiu a primeira colocação. Foi ultrapassado por Gaetano de Mauro ao sair do pit stop, mas acabou retomando o posto desta forma. A vitória coroou um final de semana inesquecível para o novo time. A próxima etapa da Stock Car será em Curvelo, Minas Gerais, nos dias 16 e 17 de agosto, no lugar das provas que aconteceriam em Belo Horizonte. Átila, agora bateu o lado pessoal. A gente sabe que o esporte é isso, de felicidade, de tristeza, de mistura de sentimentos. E eu tenho certeza que uma equipe criada agora, que na quarta etapa do campeonato já ganhou 2 corridas, eu tenho certeza que o seu momento vai chegar e o seu momento, não apenas como chefe de equipe, que esse foi comemorado, mas como piloto, pela sua capacidade. Largou em segundo e o carro quebrou, não tem jeito. E acontece. E agora para outras. Vamos lá e eu estarei sempre apoiando. Vai ser campeão. Você quer perder comigo? Porque o carro é muito bom, velho. A equipe venceu, vence a corrida. Você acha que pé frio, para com isso. Para de ser pé frio, pô. Você acha que eu não sou pé frio, velho? O Cabuloso vai ganhar o brasileiro e o Átila vai Ele quer torcer pra tudo que eu torço, pro Átila, pro Inter. Porque eu vi. Deixa eu falar, eu manjo. Não é puxa saco, não. Eu conheço disso, meu filho. Você falou que era pecinha o treino classificatório da equipe dele foi perfeito. Eu conheço disso, meu filho. Não se mete nisso que eu sei o que eu tô falando. É só não mandar o Capelanes lá. Isso é fato. Falando em Capelanes, vocês querem ver? Fica frio, vai ser campeão. Tomara, né, Ulisses? Agora, palpite, será que alguém acertou o clássico? Eu acho que ninguém acertou. Agora, palpites para encerrar este programa. São Paulo e Corinthians. Ronaldão. Eu? 1-0. O Corinthians, gol do Romero. 1-0. O Corinthians, gol do Romero. Então o Corinthians, mais uma vez no setor defensivo, é uma mãe. É uma mãe. E vem pro jogo, a bola foi soltada na direita, levantamento, levou para o gol, Luciano tocou! Marco Aurélio Cunha, o contraponto. 2-0 São Paulo. 2-0 São Paulo. 2-0 São Paulo. Já seguimos com a Série A Mineiro. 3-2, o jogo parecia tranquilo, mas o Hulk resolveu dificultar o processo. Vitor Roque estava bem na partida, merece elogios. Teve um pouquinho mais de minutagem também, Edu Dracena. Minutagem e depois a torcida cantou o nome dele, Renata. Isso que é legal, porque viu o esforço e está vendo o que ele está fazendo dentro do campo. Isso é bacana. É claro que foi gol contra, não foi, mas ele estava lá. Ele estava bem posicionado e ele conseguiu ajudar a equipe do Palmeiras. Coisa que contra o Mirassol, o Palmeiras deixou muito espaço. E ontem já não. Ontem o time marcou pressão, o time teve mais atitude e conseguiu sim fazer um resultado importante. E é claro que 3 chutes no gol, que realmente que foi as 3 faltas. 2 entraram, a outra o Everton pegou. Mas num contexto geral, Renata, eu gostei muito do Palmeiras, gostei da atitude, os posicionamentos dos jogadores dentro do campo, marcando pressão. Isso faz com que o Abel continue o trabalho que ele vem fazendo no Palmeiras, porque você perdendo o Richard Rios, perdendo o Estevão, então o Paulinho, você vai demorar um pouco para colocar os jogadores dentro do campo e montar um time forte. E o Abel está fazendo isso muito bem e tomara que possa ter uma sequência. Até porque muito se falava, não ganha em casa, não ganha. Foi lá e ganhou de um Atlético Mineiro que, na minha visão, o Atlético sempre perde para o Palmeiras. Isso tá bom também, né? Ganhou ontem, então precisa ganhar sábado que vem, né? Tamo tranquilo. Vai ganhar assim. todo jogo tem que ganhar, Chico. Todo jogo tem que ganhar, não tem essa não. Nossa, Chico, mas tem Sul-Americana antes. Calma, Chico. Calma, Chico. Que é isso? Aliás, o Palmeiras ainda não tá com a tabela cheia, completa. É um time que
Se recuperou aí, hein, Chico? Ganhou em casa, diante do seu torcedor. Uma atuação contra uma equipe que não jogou bem o Galo, mas que é sempre muito perigosa. Contra o Hulk Futebol Clube. É, o Hulk estava inspiradíssimo. Era a única coisa do Atlético Mineiro, né? Realmente o time está enfrentando dificuldades. Mas o Palmeiras, o Vitor Roque, ele estava nervoso nos últimos jogos. Nesse, eu achei ele muito mais influente na partida. Foi um cara que brigou, como ele sempre faz, mas ele ajudou o Palmeiras. Facundo Torres jogando bem. O Abel, aos pouquinhos, tá arrumando esse time de novo. Ai, como joga o Maurício Alessandro Barcelos, hein? Como joga o Maurício Marco Aurélio Cunha. Joga muito. Eu tô vendo o Hulk chutar, tô lembrando do meu tempo de moleque, né? Falava, não vale bomba. Não vale bomba. Que é isso, doutor? Pro Ronaldo não vale pênalti no futebol. E outra coisa, o time tem 15, o Inter tem 15 pênaltis esse ano. Obrigado. Ganhou do Ceará sem pênalti. Falhou. Obrigado, Close. Ai, gente. Obrigado, Olha só, amanhã tem muito mais. Vamos ter tempo pra passar a limpo a Série A. A Série B também, Capela. Amanhã tem mais. Valeu, Capela. O Neto tá chegando com os donos dessa bola. Tchau, Brasil. Boa semana. Olha a Série C.